Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro webinar Cato Empresas. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença virtual. Eu sou a Bianca Machado, sou gerente sênior da Cato Empresas e hoje eu estou aqui para conduzir um bate-papo muito interessante com a nossa convidada especial, Roberta Omeltec. Ela é uma das sócias dessa empresa extremamente conceituada em desenvolvimento humano e também plataformas de educação. Não percam a oportunidade de tirar as suas dúvidas a respeito de recrutamento remoto. Como é que o recrutamento remoto mudou durante essa pandemia, esse evento inédito e tenso que a humanidade tem que enfrentar? O ambiente corporativo está tomando uma outra proporção, tem uma outra forma de trabalhar, de atuar, e aqui, junto com a Cato Empresas, eu trago para vocês convidados especiais. Daqui para frente nós teremos conteúdos online para substituir os nossos cafés com talento. Para você que está nos ouvindo e não sabe ainda como funciona, é uma iniciativa Cato Empresas que leva conteúdos relevantes para profissionais de recursos humanos e profissionais que se interessam por RH e nas principais capitais do país. Mantenha o seu cadastro atualizado na Cato, converse com a sua executiva de contas e não deixe de ser convidado para o próximo. Por tempo indeterminado, os nossos cafés serão substituídos por conteúdos online. Não perca todas as nossas lives, nossos webinars, e siga a Cato Empresas nas nossas redes, no Instagram e também no LinkedIn. Roberta, bom dia. Muito obrigada por estar aqui. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, é um prazer. Muito bom, muito bom. E a Cato sempre ligada, né, em todos os pontos, se preocupando com os seus clientes, com os seus parceiros, em não parar o conteúdo, né? Ainda mais nesse momento, com tudo isso que você falou. E então, falar de recrutamento remoto, otimizando processos, reduzindo custos, é fundamental nesse momento para manter os processos seletivos em andamento, sem comprometer a qualidade e a eficiência, né, que a função exige. Então, tem vários desafios aí, mas tem muita coisa boa para a gente falar de tudo isso. Então, que esse bate-papo seja bastante produtivo e traga insights para você da área de recrutamento e seleção, da área de RH ou de outras áreas também que tem vagas em aberto e está precisando aprender esse novo cenário. Muito bom, Roberta. Então, vamos começar? Roberta, como é que as plataformas de recrutamento online podem ajudar a encontrar o candidato ideal? Esse vai ser o nosso primeiro pilar de discussão e a gente vai falar um pouco sobre o tempo estimado agora, nessa pandemia, para despender com o recrutamento remoto. O que você pode trazer de insight para a gente sobre esse tema? Olha, eu vejo que, primeiro de tudo, é uma inovação de processos. Né? Isso possibilita, tanto para a empresa, essa questão de geolocalização, você pode descobrir talentos não só na região que você está, ou até mesmo em outros estados, tem oportunidades que você, dependendo se a pessoa puder fazer um trabalho remoto, isso pode facilitar também. Você tem um poder de alcance maior, né? Então você não fica limitado muitas vezes a apenas receber aquele currículo no e-mail, ou receber o currículo até físico, que às vezes ainda acontece em várias situações. Então, você pode inovar em relação aos processos, você pode melhorar o gerenciamento de tudo isso, né? Pensando no lado também do candidato, ele consegue buscar outras oportunidades, não só apenas longe, né? A gente está falando muito de geolocalização, muito dessa questão do ir e vir, de facilitar o acesso das pessoas, e isso ajuda bastante. Então, assim, tanto para o candidato como para a empresa, essa questão de buscar plataformas, buscar meios que você possa já filtrar por região, por localização, isso ganha tempo, né? Nos tempos que a gente está vivendo, nesse momento tão delicado, o que você puder otimizar de processos, o que você puder ganhar de tempo,
você vai ter mais eficiência para uma série de outras coisas, né? Então, tem outros benefícios que a gente vai falar ao longo da nossa conversa, mas a gente pode começar já pensando nisso, né? Não há uma limitação, eu não preciso olhar candidatos apenas de uma determinada região. Eu posso expandir as minhas possibilidades de localização e eu posso ter mais acesso, eu posso ter mais talentos em outros lugares do que eu me limitar apenas a uma determinada... eu quero procurar pessoas, candidatos somente na região que a minha empresa está. Isso pode te limitar a receber talentos muito preciosos, isso pode te limitar a conhecer candidatos que hoje a internet vai te possibilitar, né? Então, assim, as pessoas não estão podendo, né, ir e vir por conta da quarentena, e por conta do acesso remoto, você vai conseguir falar com uma pessoa que muitas vezes não está próxima da empresa que você se encontra. E você vai fazer essa entrevista, essa conversa online. Então, a gente ganha muito, né, em relação a isso. É algo novo, né, Bianca? Tem muitas empresas que ainda não tinham esse hábito de começar a pensar num recrutamento online, como fazer uma entrevista online, ainda um pouco conservadoras ou até resistentes em relação a isso, mas isso que a gente está vivendo tem nos mostrado muitas possibilidades, né? Então, eu acredito que esse tema faz toda a diferença, é de grande relevância para que os RHs, para que as empresas estejam abertas a olhar isso como uma oportunidade, né? E ir além em relação também ao recrutamento remoto. E para você que ainda não conhece a ferramenta da Cata Empresas, nós temos uma plataforma chamada Recrutamento Perfeito, em que você pode acessar os candidatos através da geolocalização. Você insere o endereço de trabalho desse colaborador e você consegue escolher de 5 até 25 quilômetros de distância. E, claro, você também vai ter acesso a cargo, salário, idioma, região, experiência, entre outros atributos que, em uma busca inteligente, você consegue fazer remoto. E, Roberta, eu li hoje cedo uma pesquisa oficial a respeito do aumento das pessoas em home office. Esse número, antes da pandemia, estava em 5% das empresas disponibilizando home office para os colaboradores. Esse número hoje está em teve um aumento de 44%. Um aumento de 44% das empresas disponibilizando o home office, o benefício do home office para os seus colaboradores. E o que me chamou a atenção, Roberta, é que um dos cargos e das áreas citadas nessa pesquisa foi a área de RH. Então, Roberta, é possível que o RH siga a vida normalmente, fazendo esse recrutamento remoto? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, como é o tempo e a vida desse recrutador que está em casa, sem poder ver o rostinho do candidato? A gente sabe que o RH, apaixonado por pessoas, o RH, ele tem aí uma preocupação muito grande com pessoas. Como fica sem esse contato pessoalmente? Bom, vamos lá. Primeiro, né, não há uma resposta certa ainda do caminho. Estão todos buscando se reinventar, estão todos fazendo o seu melhor, né? Essa primeira quinzena já mostrou para muitos o que é possível, né? Eu tenho certeza que você que está aqui nos ouvindo, assim como eu e a Bianca, já descobrimos vários benefícios e muitas coisas que melhoraram no nosso processo. Nos últimos dias, o que eu mais ouvi falando com muitos RHs é que eles sentiram um aumento de produtividade. Porque um paralelo que a gente pode fazer com essa resposta da Bianca, com essa pergunta, as respostas, quantas interrupções você tem hoje? Claro, hoje você tem a questão de criança, cônjuge, mas no nosso dia a dia de trabalho, se a gente pensar que nas empresas tudo é o RH, quantas vezes você é interrompido? É o telefone, é o e-mail, é o WhatsApp, é irem na tua mesa. Então isso, por um lado, não está acontecendo. Olha quanto de tempo você está ganhando. Você tem outras atividades, entraram outras coisas no seu dia, mas você está conseguindo ficar mais focado. Eu ouvi vários relatos, Bianca, de cargos diferentes nos últimos dias, de que conseguiram desengavetar projetos dentro do RH.
Então, assim, as estratégias estão sendo revistas, né? O RH está conseguindo, por essa paixão, por esse cuidado com as pessoas, mostrar a relevância que ele tem. E uma coisa que eu quero falar para provocar. Quantas vezes, dentro do RH, se fala da importância de uma entrevista? Porque quando uma área demanda, né, uma determinada vaga, ela fala, olha, eu preciso dessa pessoa. Só que se a área de recrutamento e seleção não estudar a vaga, não souber exatamente a cultura, não perceber se há um fit cultural do candidato com a companhia, lá de trás, isso vai ter um impacto nessa trilha desse candidato. Isso é muito provável. Então, eu vejo que hoje essa questão do trabalho remoto e das entrevistas remotas, elas reforçam e nos dão a oportunidade de mostrar o quanto é importante fazer um recrutamento perfeito, o quanto é importante e impactante a área de seleção dentro de uma organização. Porque muitas vezes o demandante fala, olha, eu preciso de um vendedor. Aí a área de recrutamento fala, sim, qual é o perfil? Não, é um vendedor, eu preciso de alguém que venda. Mas não é assim. A área de recrutamento vai precisar estudar essa vaga, entender qual é o perfil do líder. Tem uma série de pontos que nem sempre o demandante entende. Então, hoje, com essa questão de estar remoto, você consegue ter cabeça para concentrar-se em coisas que talvez antes você não conseguia. Você consegue ler, ver dados, ver pesquisas. Você baseado em fatos. Olha que interessante esse dado que a Bianca já nos trouxe. Cresceu em 40%. Então, assim, isso é uma tendência. Vai aumentar. E tem um outro lado. Depois que essa pandemia passar, quantas organizações que antes tinham muito preconceito com isso, que vão aderir? Quantas coisas vão surgir? Quantas profissões vão surgir? O segundo ponto. Nossa, Roberta, mas eu sou de recrutamento, eu sou de RH, e eu quero olhar no olho do candidato. Isso está... Ai, é muito estranho, é muito diferente. É um processo de adaptação, é uma novidade. Porém, esse olho no olho, né? Eu sei que é desafiador, né? A gente está com a sala lotada, tem muitas pessoas nos ouvindo. Então, você olhar para o computador e não ver as pessoas ali, como o Café com Talento, né? Que enche o auditório, somos brasileiros, né? Aquela coisa que quer trocar aquela energia. Mas é você fazer o seu melhor e saber que do outro lado tem sim uma pessoa. Então, eu acho que agora tem um outro ponto que o recrutador pode se atentar também, que é estudar esse currículo, estudar essa vaga. Hoje você tem a oportunidade de acessar mais as redes sociais. Então, assim, eu vou olhar as redes sociais para eu ver o que esse candidato se posiciona e como se posiciona. Porque, na minha opinião, Bianca, o recrutador, ele também agora, falando de entrevistas online, de contratações remotas, ele vai precisar estar mais preparado. Por quê? Porque é diferente você fazer uma entrevista olho no olho e você vir para o virtual. Até para o candidato é diferente. Mas o grande ponto, né? Eu vou até antecipar uma fala do final, é assim, o teu ponto agora de início, desde o primeiro contato com o candidato, num e-mail, por exemplo, a entrevista, os testes e tudo que você fizer, pode transformar a experiência dele com a empresa. Ele pode ficar ainda mais engajado. Então, se você, recrutador, tiver um cuidado muito grande em todo esse novo processo, esse cliente, né, esse candidato, ele vai ter um vínculo, né, essa questão da marca empregadora, que tem se falado tanto, a experiência do candidato é diferente. E você pode ir otimizando processos em relação a tudo isso, né? A gente vai falando aí ao longo da nossa conversa. E, Roberta, você acredita que tem segmentos em alta? Ou seja, tem recrutadores trabalhando no momento, recrutando? Você que está ouvindo a gente pode interagir através do nosso chat. Nós temos aí mediadores do nosso excelente time de marketing para nos apoiar. Me conta aí, você tem algum segmento em alta que você enxerga? Tem alguns segmentos, né? Assim, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de farma, a gente está falando da rede de drogarias, a gente está falando de distribuidores que precisam, né, de alimentos, que precisam fazer essas reposições. Tem o segmento, algumas indústrias, né? Por exemplo, tem uma indústria que eu vi essa semana no LinkedIn, que eles estão com uma vaga, várias vagas em aberto, porque eles vão começar a produzir os equipamentos respiratórios. Eu ia falar as máscaras, não. Então, assim, se a gente pensar em segmento, você tem o segmento que faz as máscaras,
porque eles não fazem suas máscaras? Hospitais, a parte farmacêutica, quem produz o álcool gel, quem produz todos os itens hospitalares, né? Então, assim, trabalhos remoto, áreas de tecnologia. Então, tem várias áreas que estão crescendo. E tem um outro ponto que é o seguinte, tem vagas que a gente ainda não sabe que vão surgir. Então, quantas demandas, né? Outro dia, numa conversa com a Bianca, ela participou de uma live com a gente, e ela até fez uma provocação que eu fiquei com aquilo atrás da orelha, e com certeza essa vaga vai existir. Será que vai existir uma vaga de mediador de reuniões online? Por quê? Porque, assim, quantas vezes, né? Ontem já surgiu aqui na Homeltec, eu ainda não posso compartilhar, mas já surgiu um produto novo, por conta de uma reunião. Então, assim, quantas coisas que vão surgir dentro das organizações, né? Se a gente pensar que há 10 anos atrás você não tinha o operador de drone, você não tinha as pessoas que faziam gerenciamento de redes sociais, você não tinha a pessoa que produzia conteúdo no YouTube, os motoristas de aplicativo, olha o que vai acontecer pós-pandemia nos próximos meses e nos próximos anos. Então, assim, até pegando um gancho, me antecipando um pouco, como você RH, como você recrutador, também está se preparando para as novidades, para descobrir novos talentos, para buscar oportunidade de candidatos também em outros meios. Porque coisas que a gente fazia antes não vão mais funcionar. A sua experiência ela é muito válida, claro que sim, mas a gente vai precisar, e estamos a todo vapor nos inovando assim numa velocidade gigantesca. E, Roberta, tem algum curso ou algum treinamento específico para o recrutador nesse momento? Eu gostaria que você contribuísse com a sua opinião profissional dentre o que você já tem visto de dificuldades nas organizações. Eu vejo que hoje a gente está passando por um outro momento, né, olhando para a área de treinamento, que assim, está tendo uma avalanche de conteúdo. E as pessoas, e aí fica aquilo, né? Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer. Então, você tem que ser produtivo dentro daquilo que faz sentido para você. Então, o primeiro ponto é, qual é a tua estratégia? O que você, como RH, precisa focar neste momento? Há 15 dias atrás, sua preocupação era em manter as pessoas vivas, alocadas e fazer com que isso acontecesse da melhor maneira possível. Nesse novo cenário, onde a gente está falando e vai falar cada vez mais de soft skills, de competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas, você primeiro precisa fazer uma autoanálise. Então, não adianta você começar vários cursos, uma avalanche de coisas, porque, infelizmente, grande parte das pessoas começam as coisas e não terminam. Então, assim, eu comecei hoje um curso de gerenciamento de tempo, hoje eu vou fazer um curso de redação empresarial, agora eu comecei a fazer um de inglês, mas agora eu preciso fazer um na minha área. Mas você não concluiu nenhum. E mais do que concluir, Bianca, eu vejo que é você procurar um conteúdo que faça sentido para a tua realidade, para que você aplique. Porque a gente que trabalha com educação, o grande desafio é esse, é a aplicabilidade. Tem grandes instituições, né, que estão com cursos online, que tem muito conteúdo oferecido e disponível na internet. Mas você tem que fazer um filtro. Então, assim, hoje, você está trabalhando remoto. Será que você precisa rever o seu planejamento? A forma como você faz o planejamento? Como você se organiza? Como é você com processos? Gente, eu atendo empresas de vários tamanhos e vários segmentos. Tem muita empresa que não tem processo. Imagina as empresas sem processo, trabalhando remotamente. Como é que você vai mensurar? Como é que você vai fazer gestão remota? Como é que você vai acompanhar números, dados, informações? Então, assim, se você se encontra nesse cenário, acho que é importante você fazer um bom gerenciamento de tempo, né? E tem um autor, eu posso citar nomes? Tem um autor que eu sou fã, assim, que ele tem um trabalho maravilhoso sobre tríade do tempo, que é o Christian Barbosa. Ele tem ótimos livros, ele tem vários testes na internet, no site dele, que você pode melhorar essa questão da produtividade. E ele explica, né, porque as pessoas se confundem muito. Ah, tudo é urgente. E ele fala lá o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Outra coisa, que nem sempre, né, nós que somos de humanas temos tanta familiaridade, a questão do planejamento.
a questão do processo. Eu brinco que, assim, aqui na Homeotec eu estou fazendo coisas nos últimos 15 dias que talvez eu não tivesse feito, né? Até compartilhando uma coisa com vocês, eu estou com um bebê de 8 meses. Então, eu estou num outro ritmo, mas eu tive que, nesses 15 dias de tantas mudanças, onde grande parte do nosso trabalho era presencial, focar em estratégias importantes. Então, assim, nesse momento, meu foco é o quê? É o inglês, é a área de vendas. Quais são os conteúdos? Então, a gente precisa desenvolver mais conteúdos para a nossa plataforma, porque os nossos clientes estão demandando alguns temas específicos. Então, você precisa olhar para isso. Tem uma outra pessoa, um outro autor que eu gosto muito, porque a gente vai falar de criatividade. Quando a gente fala de soft skills, a gente também vai falar de criatividade e inovação, que é o Murilo Gun, um cara sensacional. Então, assim, hoje você tem oportunidades na internet, mas filtra, pessoal, porque nessa avalanche a gente se perde. Você acaba recebendo tantas coisas com o apelo de que isso é muito, muito importante, que você acaba não mensurando aquilo que de fato vai fazer sentido para o seu momento e para a necessidade da tua área e da tua empresa. Então, gerenciamento de tempo, planejamento e organização, criatividade e inovação, eu vejo que são pontos muito importantes. E aí, tem um outro ponto que, assim, essa questão da oratória, da comunicação, porque uma coisa é você fazer uma entrevista olho no olho e a outra coisa é você vir para a tela e começar a falar com as pessoas de uma forma diferente, né? Então, assim, isso também é um ponto de atenção. Como eu vou me comunicar melhor com essas pessoas? Como eu vou identificar na nossa conversa alguns pontos que eu, batendo o olho presencial? Eu acho que também, Bianca, não sei se você concorda, a gente tem algumas crenças limitantes, né? A internet não funciona, por online não dá, assim não funciona. Mas a gente está vivendo nesses últimos dias e ainda vamos por mais dias, isso está indo por água abaixo, porque a gente está vendo que é possível, mas a gente precisa de criatividade, a gente precisa se reinventar, a gente tem que estar disponível para o aprendizado, né? A gente tem que estar disponível a fazer coisas novas. E um outro ponto, converse com outras pessoas de outros segmentos. Eu vejo que muitas áreas dentro das organizações ficam muito fechadas no mundo delas. Então, eu fico só aqui na minha empresa, só respiro aquilo que está dentro da empresa. Você já experimentou, nesses últimos dias, conversar, né? Fazer o cafezinho online com pessoas de outros segmentos? Quais são suas dores? Quais são as boas práticas daí? O que vocês estão fazendo? O que a gente pode trocar? Agora é momento de compartilhar, né? Eu acho que isso vai ser um aprendizado, assim, gigantesco, em estarmos mais disponíveis a ensinar, a contribuir e também a aprender. Muito bom, são dicas de ouro. Para você que não conseguiu anotar o nome do livro, Roberta, pode repetir, por favor? Tríade do Tempo, é isso? Isso, um dos livros dele é o Tríade do Tempo. O autor é o Christian Barbosa. E o outro autor que eu gosto bastante, ele é palestrante, ele fala muito sobre criatividade e inovação, é o Murilo Gun. Então, ele tem alguns cursos também, tem algumas coisas que vocês conseguem ver no online. E tem um termo que quem é da área de educação, de DHO, deve já ter ouvido falar bastante, que é o Lifelong Learning. Se você não ouviu, deixa também essa observação aí para você estudar sobre isso. Por quê? Porque é um aprendizado constante. A gente tem que estar aberto a todo momento a aprender. Então, nessa fase, o que você precisa aprender? O que você, de fato, tem como necessidade nesse momento? O que você precisa rever? Mas estar aberto a aprender outras coisas. Então, a gente está vivendo um momento onde não dá para você ficar somente olhando para aquilo que você fazia trancado no escritório há dias atrás. Você está tendo que ter acesso a informações, a falar mais com outras áreas, né? Você deve estar percebendo isso, né, Bianca? Como que o RH está tendo que interagir, não só o RH, mas é que aqui o foco é o RH, né? Como o RH está tendo que interagir com outras áreas, quando até ontem, talvez as outras áreas não dessem essa oportunidade e vice-versa. Mas isso está acontecendo, né? Muito bom, Roberta. Agora vamos para o nosso segundo bloco, que é como realizar entrevistas por chamada de vídeo.
Então, Roberta, você consegue contribuir, compartilhar aqui conosco essas interações online, como elas podem acontecer? Bom, eu falei um pouquinho no primeiro bloco e a gente pode retomar o seguinte. Primeiro, você precisa estudar essa vaga, né? Assim, você precisa entender a cultura da empresa a qual você faz parte. Nos últimos meses, eu participei de alguns projetos em algumas empresas e eu vi o quão relevante foi e fundamental a área de recrutamento e seleção em entender se o candidato tinha ou não fit cultural. Então, assim, primeiro, você se preparar. Então, assim, você ter o máximo de informações em relação à vaga. Porque o candidato agora, no online, ele vai talvez te questionar ainda mais coisas. Porque pensa o seguinte, antes ele ia para uma entrevista, ele ia no prédio da empresa, ele via a empresa, ele conseguia ter uma ideia daquilo de uma forma mais tangível. Agora, você vai ser o responsável por passar essa imagem da organização. Uma outra forma de você também se preparar porque você pegar e abrir o arquivo do currículo e já entrar no Skype, por exemplo, para fazer uma entrevista com ele, é meio complicado, sem antes ter olhado as redes sociais. Então, assim, onde essa pessoa trabalhou? Porque pode acontecer de estar uma coisa no currículo e estar outra dentro das redes dele. Então, assim, vou bater informações. Será que as empresas que ele trabalhou anteriormente são do mesmo segmento que o nosso? Lógico, tem algumas variáveis de acordo com o cargo. Então, dependendo do cargo, do nível da vaga, você vai ter que ter alguns pontos de atenção maiores. Você vai ter que trazer ainda mais alguns pontos de atenção no detalhe. Então, a forma como essa pessoa interage com você nas informações. Então, assim, o seu e-mail em relação à informação de vaga, de entrevista, tudo isso vai ter que ser com mais detalhes. Pensa o seguinte, comunicação efetiva é quando o outro entende também aquilo que você quis dizer. Então, assim, mas eu fui claro no e-mail, eu falei para ele que era para trabalhar das 8 às 5, isso estava óbvio no e-mail. Então, mas o que acontece, né? Eu vou contar um segredinho. Muitas pessoas não leem tudo. Então, mesmo que você coloque tudo no e-mail, ainda assim, você vai ter que criar maneiras e processos e estratégias para informar a pessoa de tudo. Por quê? Porque assim você otimiza o seu tempo e o tempo da pessoa. Quando você for entrevistar, a pessoa ela sabe exatamente a vaga que ela está concorrendo. Você também precisa saber quais são as competências que aquela vaga precisa. Por quê? Porque no momento de interação virtual, ali na entrevista com aquela pessoa, você vai ter a oportunidade de questionar, de perguntar, olha, me conta um case. Né? A gente está falando aqui de criatividade. Me fala, na última empresa que você esteve, me fala uma situação onde você realmente percebeu que você foi criativo. Por quê? Porque a gente vai ter que trazer agora alguns questionamentos nessa conversa, falando e tentando entender sobre criatividade, sobre inovação, sobre inteligência emocional, sobre resolução de problemas complexos. Então, assim, que tipos de pergunta você vai fazer para o teu candidato para conseguir identificar que aquilo ele já passou pela experiência, de que aquilo para ele é um ponto de atenção. Uma outra pergunta interessante que eu pensei agora, né? Você pode falar para o candidato assim, que cursos você fez nos últimos 30 dias? Quais você concluiu? Você tem lido o quê? Por quê? Porque dependendo da vaga, você vai perceber se essa pessoa está ou não atenta. Eu sei que emocionalmente a gente está passando por um momento muito delicado. Então, é importante também, se você não tem o hábito ainda de fazer essas entrevistas remotas, de dar esse desconto, né? Porque às vezes a pessoa também não está tão confortável assim como você também não está tão confortável. Então, você pode falar para a pessoa, ser verdadeiro, olha, eu tenho muito tempo de experiência com isso, mas eu estou iniciando aqui porque está novo para todo mundo. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão julgando menos, porque muitas estão tendo que aprender plataformas e usar meios que antes não usavam. Então, você poder pedir para a pessoa compartilhar, se o filho dela passar atrás no meio da entrevista, você saber lidar com isso, se o cachorro latir. Por quê? Porque a pessoa também vai estar tensa, né? Então, assim, você observar, poxa, eu estou fazendo uma entrevista online, será que eu esperava que a pessoa estivesse de terno e gravata?
né? Então, tem alguns pontos e detalhes. Nossa, a pessoa não estava de terno e gravata, mas como ela se apresentou? Você percebeu que ela teve um cuidado em onde colocar o computador ou o celular para falar com você? Ela te avisou com antecedência que não estava conseguindo acessar o link? Então, é uma pessoa atenta aos detalhes, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que esqueceu o horário da entrevista e mesmo assim você enviou um invite. Então, assim, tem alguns detalhes que você vai perceber. Essa pessoa teve um preparo, não teve um preparo? Quais são os pontos que ela trouxe? Então, para quê? Porque se você trouxer tudo isso para o online, vai ser uma conversa que vai fluir. E, de novo, você está sendo responsável pela vaga, você está representando a empresa, né? Tem se falado muito, vou citar mais uma vez, sobre a marca empregadora. Então, se você transforma essa experiência do candidato de forma positiva, ele vai perceber o cuidado que você teve desde o primeiro contato com ele. Então, a chance dele estar muito engajado, ela aumenta. Então, são vários pontos aí que a gente vai precisar de atenção. E também, assim, pessoal, a gente está citando alguns pontos, mas você, na prática, vai perceber, isso aqui faz sentido. No próximo candidato, eu vou me atentar a isso. Isso aqui não é tão relevante. E aí você vai descobrindo a forma que funciona para você, dentro da empresa, das exigências que os teus demandantes têm, e trocar ideias também, né, com o demandante. Olha, você me falou que a vaga é assim, mas eu encontrei pessoas nesse perfil, você acha que faz sentido? É momento de troca e de compartilhar. Muito bom, Roberta. E por último, vamos falar um pouquinho do que a gente mais gosta. É possível testar o soft skill e os conhecimentos técnicos, os hard skills, remotamente? Vamos falar um pouquinho sobre soft e hard skill, ou seja, habilidades comportamentais e habilidades técnicas testadas de forma remota. O que você pensa sobre isso, Roberto? Bom, tem dois pontos, né? Eu vejo que essa questão comportamental, você vai ter que trabalhar em cima de cases, experiências reais e situações e referências que o candidato te traga. E aí você vai perceber, né, no momento que ele compartilhar uma determinada situação, o quanto ele está seguro, inseguro, o quanto aquilo é efetivo ou não. Ele pode citar nomes, dados, referências, o nível de detalhe daquilo que ele compartilhar com você e pela tua experiência, você de fato vai perceber, isso aqui faz sentido, isso aqui foi raso, ele foi profundo, ele conseguiu entrar em detalhes. Então, assim, a questão comportamental, eu iria num caminho dele compartilhar aquilo que ele fez, ou que ele tem feito, mas você vai ter que perceber, isso aí está raso ou está profundo? Porque por esse nível de detalhe, pelo nível de experiência, resultado. Então, assim, você está me dizendo que nesse projeto você foi criativo, você superou, você entregou além, você teve inteligência emocional. Ok, qual era o cenário quando você pegou essa situação? E como isso foi entregue? Né? Então, você pegou o caso num determinado ponto e quando você saiu, como estava? Então, assim, esse antes e depois, eu acredito que a pessoa possa trazer pontos, né? E você reforçar essa questão, né? Você acredita que, na tua opinião, você teve inteligência emocional nesse momento? Você acredita que naquele determinado ponto, nessa situação, como você fez a gestão do tempo? Então, você trazer situações e competências e comportamentos que também sejam relevantes e aderentes à vaga para que a pessoa venha compartilhar aquilo que ela fez ou não fez. A questão de habilidades técnicas, né? Eu não vou citar nomes, porque aí depende de cada situação, de cada empresa, enfim, mas você tem alguns recursos, você tem algumas plataformas que você pode comprar, né, que você pode aderir. A Bianca pode até citar em relação a alguns pontos aí da Cato dentro do recrutamento perfeito, algumas coisas que podem ser oferecidas. Então, assim, tem alguns testes que você pode oferecer para o candidato e sim, você pode fazer análise daquilo online, você vai receber a resposta, né, você vai mandar o link para ele, você vai receber a resposta. Tendo metodologia, tendo embasamento, você vai mesmo ver a eficácia daquilo. Então, assim, que tipo de teste que você vai usar, que tipo de assessment você vai usar, ter um cuidado em relação a isso, né? Não é, olha, eu vou usar só um único teste. Por isso eu vejo que é um ponto muito importante
quem a gente contrata, né, e como a gente contrata. Então, assim, que tipo de plataforma você contrata? O que essa plataforma te oferece? Quais são os cuidados, né? A gente vê o tamanho do grupo que a Cato participa, o cuidado em relação aos conteúdos que ela coloca, o cuidado com os candidatos. Então, assim, deixa eu ver na Cato primeiro o que eles têm dentro de casa, né? O que eles podem me oferecer? Porque se você fizer uma análise equivocada, isso pode comprometer a entrada do candidato na companhia e também a análise que você vai fazer. Mas é possível também. Hoje tem várias plataformas e possibilidades de testes aí para que você também faça esse levantamento de informações. Ótimas dicas. E, Roberta, o que você acha de testes online? Funciona, não funciona? Quando é que a gente deve aplicar? Antes, depois do recrutamento, da seleção? Olha, eu acredito que há um depende, porque assim, existem vagas que você pode contratar, fazer isso depois. Eu acho que se você está num momento de assertividade, quanto mais informações você tiver, quanto mais você estiver munido de ferramentas, vai ser melhor para você, né? Então, assim, quanto mais informações, maior o nível de detalhes, de referências, de testes que você tiver, maior a chance de dar certo. Então, assim, eu fiz um bate-papo porque o meu feeling é excelente, eu já contrato há 10, 15, 20 anos. Cuidado, né? Cuidado com esse automático, porque as coisas estão mudando. Então, você também trazer recursos para que você seja assertivo e faça uma análise completa, vai ser bom também para você compartilhar com um demandante. Olha, eu fiz a entrevista, fiz essa primeira conversa, eu verifiquei o currículo, eu verifiquei as redes sociais, eu fiz alguns testes e aqui estão as informações para que vocês possam decidir juntos, né? Você compartilhar também a responsabilidade, dependendo do nível, do cargo, se isso fizer sentido dentro da companhia. Excelente. E, Roberto, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, todas as dicas. Mas antes da gente se despedir, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as ferramentas que a Homeotec tem e que podem contribuir nesse momento com o RH. Ok. Bom, a Homeotec já está no mercado há mais de 10 anos, né? A gente trabalha com educação corporativa e temos algumas ferramentas e possibilidades que já aconteceu no presencial e agora mais do que nunca no online. Então, a gente tem uma plataforma, né? Quem tiver interesse depois pode entrar em contato com a gente. Dentro dessa plataforma, a gente tem algumas maneiras de colocar o conteúdo de forma bastante customizada, de forma bastante aderente ao teu negócio, através de videoaulas, quiz, atividades, exercícios, para garantir tanto uma experiência para o usuário diferente, como também o engajamento. A nossa plataforma também permite que o RH consiga fazer um acompanhamento, que o gestor também faça um acompanhamento, subir artigos, compartilhar materiais da empresa. Então, tem bastante coisa. A gente consegue também fazer mentoria online, coaching em grupo, o Act Learning. Então, tem muitas coisas aí que a gente pode ver de possibilidades. A gente está bem antenado em tudo que está acontecendo. A gente, com frequência, participa de eventos fora do Brasil. Então, nesse momento, a gente está com as ideias a mil e o que pudermos contribuir com vocês será um prazer. Eu agradeço a participação de todos, que vocês possam, nesse momento, impactar ainda mais candidatos, né? Trazer ainda mais oportunidades, que mais pessoas estejam recolocadas e que vocês possam continuar fazendo a diferença como RH aí dentro das organizações. E parabéns para a Cato, né? Sempre esse carinho, esse cuidado aí com o RH, com os parceiros e tudo mais. Obrigada. Para você que gostou da Homeotec, siga no Instagram, seja Homeotec, siga também no LinkedIn e utilize o código WebinarCato para você ter um desconto exclusivo na Homeotec. Aqui na Cato, peço para vocês seguirem as nossas redes no Instagram, Cato Empresas Oficial. Instagram, Cato Empresas Oficial. E no LinkedIn, Cato Espaço Empresas. Os meus contatos também estão à disposição, Bianca Machado, Cato Empresas.
Roberta Meltec. Muito obrigada, pessoal. E amanhã não perca a nossa live sobre inteligência emocional em ambientes remotos. Obrigada, bom dia a todos e até a próxima. Obrigada. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.